Patrícia, tá me escutando? Ouvindo, Patrícia. Professor. Oi, boa noite, tudo Boa bom, professor? noite, tudo bem? Tudo bem, deixa eu falar logo antes que comece a aula. Eu tô no ônibus ainda, voltando para casa. Deixa eu te falar, eu enviei o vídeo, primeiro eu enviei pelo AVA, né? Aí o que aconteceu? Aquele link não estava legal. Ele estava visualizado só quando eu entrasse na minha conta. Aí eu falei, eu sinalizei para você que eu ia mandar por e-mail. Aí mandei por e-mail, mas aí era o mesmo link. Aí mandei um segundo e-mail para você. Aí sim, nesse link estava do jeito que você pediu aí. Aí deu esse dá para você visualizar. Você chegou a ver, professor? Vi sim. Ah, então tá certo, né? O segundo e-mail tá certo, não é isso? Isso. Então tá bom, professor, obrigada, tá bom? Era isso que eu Nada. queria falar. Últimos Tá certo. 52 Aqui. anos. Valeu. Professor, boa noite. Tem É alguns Luene. Eu mandei. Tá todo mundo aqui, tá parecendo que eu tô admitindo. É porque demora um pouquinho. Tá. Tá bom. Professor, é a Luene, boa noite. Boa noite, Luane. Eu já postei o vídeo lá no AVA. Não sei se você já conseguiu visualizar. Eu consegui entrar usando o link. Eu não sei se você conseguiu, se eu postei certo. Tá, depois eu vou dar um feedback aí pra vocês. Todo mundo deixou para os 45 do segundo tempo, né? Não, eu enviei antes. Eu enviei, acho que segunda-feira ou terça. Teve muita gente postando hoje. Mas não tem problema não. Eu vou dar um feedback a quem mandou, de alguma forma, se tiver algum erro no link, eu vou pedir o link e aí vocês reenviam o link, tá? Professor. Tá bom, obrigada. Nada, oi. Boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar. O senhor não botou lá para botar, não abriu lá para a gente colocar a resenha do documentário. Eu tentei enviar lá, mas eu não consegui ver. Eu abri já. Enviar. Eu abri, eu acho que Já? Abri na terça-feira, né? Ou na quarta-feira. Boa noite, professor. Tá bom, então. Vou Boa dar uma noite. olhadinha. Professor, olha, eu tô com vontade de te enforcar, professor. Que isso, pelo amor de Deus, ainda bem que estamos então à distância. Na última aula eu te perguntei, olha, professor, vai ser quantas linhas? Até quando para entregar? Aí você falou, não, pode ficar tranquilo que eu vou botar tudo no AVA. Chegou a abrir o AVA hoje, cadê que tinha as informações? Vou te matar. Tá lá, dia 30, o vencimento do trabalho, já está lá o arquivo no Word, dizendo que é para fazer uma lauda. Mas eu não consegui abrir esse arquivo, professor. Tentei pelo celular, tentei pelo computador, não abriu de jeito nenhum. Por isso que eu tô dando bronca no senhor. Então a culpa não é minha. Eu vou mandar o arquivo para vocês via representante, então, tá bom? Para facilitar. Mas está lá no AVA, gente. Vocês têm que entrar. Tá bom. Tá bom? Mas o arquivo é aquele que você colocou, da gente escolher um dos dois documentários, aí você colocou os dois links e botou para a gente fazer a resenha. Isso. É esse o arquivo? Isso, eu acho que a Letícia não está reclamando, professor, é que você não especificou assim, se tinha quantidade de linhas, de parágrafo. Capa, essas coisas, eu queria ver. Gente, quando vem já está pronto, né, gente? Não precisa disso também. Tá bom? Tá bom, então não precisa de capa, pode ser quantidade de linha que der para fazer. Isso. Tá bom, professor. Bom, gente, sigamos então, tá? Deu um multitude geral porque tinha muita gente com o microfone aberto, estava difícil de entender. Hoje é a apresentação de trabalho e voltamos, tá? Então, depois de feriado, onde todo mundo pôde curtir aí o final de semana, passear, brincar, teve tempo também para desenvolver o trabalho, e aí ficamos com 2 apresentações para hoje, tá? Temos, então, da semana passada, que o pessoal já estava preparado para se apresentar, e aí, por conta do feriado, não se apresentou, e temos hoje, tá? A outra apresentação que estava prevista. Mas, se eu não me engano, eu fiz um combinado com vocês, não fiz? Não lembro de nada, não. Também não, professor. Vocês estão muito tendenciosas.
Bom, eu recebi... Combinado, professor. Fala para ver se eu lembro. Eu recebi as duas apresentações, tá bom? É o seguinte, gente, eu vou reorganizar aqui a apresentação dos trabalhos. Nós temos duas possibilidades, tá bom? A primeira delas é os dois grupos se apresentarem hoje, que era o óbvio, tá? Visto que a gente tinha sinalizado. Quais seriam esses dois grupos, professor? Os grupos sabem, mandaram até o trabalho, é o da semana passada, né? Que é os aspectos científicos, tá? E o dessa semana, que é aspectos teóricos. Eu já estou até com os dois trabalhos aqui. Então, show. Dá para os dois se apresentarem e a gente seguir com o cronograma normal. E aí, quando for no dia... Deixa eu ver aqui. No dia 13/11, eu faço dou uma recapitulada nesses dois temas, trazendo outro tipo de abordagem, tá? Ou nós podemos fazer um dos trabalhos... 13/12, desculpa. Quando for 13/12, a gente faz uma recapitulada dos dois, ou então a gente faz um trabalho hoje, faço abordagem diferente sobre uma outra ótica, e aí, no dia 13, o outro grupo se apresenta. O que vocês preferem? Professor, eu sou do grupo 7 do Aspectos Teóricos. Eu não sei o outro grupo, como é que ele está. Mas, se fosse possível, eu pediria essa segunda opção, porque o meu grupo, infelizmente, a maioria, umas 5 pessoas, acabou de mandar mensagem no WhatsApp que estão com problemas pessoais, um está no hospital, outro um parente faleceu e um está preso no trabalho por causa da Black Friday, e eu teria que apresentar praticamente sozinha. Então, assim, se for possível, jogar para a próxima semana. Então, olha só, a preferência de apresentação hoje é do grupo 5, porque já era para ter preparado na semana passada, tá? Então, se a gente não tiver grandes problemas, a gente segue hoje com a apresentação do grupo 5, que era para a semana passada, e aí no dia 13/12 a gente segue com a outra apresentação. Pode ser assim? Pode ser, professor. Aí o grupo 6 ficaria para o dia 13/12, não é isso? É porque eu sou do grupo 6. Isso, que é o aspectos éticos, não é isso? Isso. Isso, aí a gente vai ficar para o dia 13, então. Isso, aí a gente faz um apanhado geral aí desses dois temas, tá bom? Certo? Agradeço. Por mim tá bom também. É bom que eu ganhe até mais tempo para estudar um pouco mais, fora o que já foi montado, né? Gente, acho que eu falei besteira. Eu tô vendo aqui o cronograma errado. Nossa próxima aula é dia 4/11. Na verdade, seria dia 18, tá? Dia 18 e dia 8. Dia 13 do 12 não existe, não tem aula. A gente tem aula dia 18 agora do 12 e dia 8 do 1. Tá? Então, a próxima aula seria 18, não 13. Tá, então tá dia bom. 18 que vai ficar os outros dois grupos? A gente não precisa nem fazer os dois. A gente pode empurrar um pouquinho, porque a gente... Não, se bem que a gente faz os dois para a gente fazer os dois antes de terminar o ano. A gente faz os dois grupos, sim. Tá? Então, dia 18 fica os dois. Tá, isso. Obrigada, professor. Então, vamos com aspectos científicos. Já vou projetar aqui a tela. E aí, quem vai começar a falar do grupo? É o Jonathan. Então, tá bom. Oi, professor. Desculpa, Oi. eu estava tentando ligar o aqui. Tá escutando? Tô escutando. Eu vou fazer o seguinte, gente. Vamos fechar a câmera aqui. Primeira coisa, antes da gente começar a apresentação. Deem a presença no chat, tá? Todo mundo dê a presença no chat. Segundo, eu vou fechar a câmera aqui, fechar o áudio, deixa só o áudio e câmera de quem estiver falando, porque assim evita as oscilações na internet. E aí, conforme o grupo for passando, vai sinalizando que eu vou passando aqui os slides. Então, o Jonathan vai apresentar, eu vou fazer aqui a projeção. Tá ok, professor. Só que eu não tô bem muito hoje, não. Tô um pouquinho lerdinho, mas eu vou apresentar mesmo assim. Então, essa aqui é a apresentação de vocês, certo? Certo. Então, beleza. Podemos começar? Pode? Beleza. Bom,
Boa noite, grupo de enfermagem. Boa noite, professor. Sou do grupo 5, me chamo Jonathan, e hoje eu vou abordar o tema chamado... o senhor passou a página, né? Vai falar, mas tudo bem. Eu vou falar sobre os 3 tópicos da enfermagem. Vamos agora. Vou falar sobre o tema abordado, aspecto científico da profissão de enfermagem. E nesse tema eu vou falar sobre 3 tópicos principais, que é a tradicional, a atual e a do futuro. Bom, vou começar pela tradicional, pois tem tudo a ver com Florence e a história e legado da profissão. Pois bem, Florence exigia renúncia, bondade, espírito de sacrifício, integridade e principalmente disciplina como critério para integrar a sua equipe. Estes aspectos tendem a continuar presentes na atuação de profissionais brasileiros. A história dessa profissão segue o mesmo trajeto de alienação a que foi submetida, tendo seu trabalho definido por repetição de tarefas prefixadas, negando, consequentemente, a interação e compreensão do profissional. Ainda assim, o mercado de trabalho em enfermagem ainda hoje é bastante exigente com relação ao domínio técnico de suas ações com o enfermeiro. Esta mecânica impecável era suficiente para definir a excelência do profissional, em perda da fundamentação científica. Além disso, os preceitos religiosos conduzem a profissão no passado, não enxergam como científica, ou seja, com o passar dos tempos, a ciência vem crescendo cada vez mais, e aquele afeto na religião em torno da enfermagem foi ficando para trás. Pois bem, agora eu vou falar sobre a atual, que tem como princípio o ensino da enfermagem no Brasil e avanços científicos. O enfermeiro deve ir além da sua capacidade técnica, tendo conhecimento científico pela profissão, como desenvolvimento, responsabilidade e havendo a necessidade do resultado de habilidades intra- e interpessoais, se comprometendo com a política na educação e sociedade, tendo compreensão histórica do momento atual do ensino de enfermagem no Brasil. A sua trajetória na profissão já se impõe diante da sociedade como educador na área da saúde, tanto na comunidade quanto nas escolas. Todavia, apesar do avanço científico, ainda precisamos do apoio da tradicional, não só porque temos opções de facilitar a assistência, que não precisamos mais da estratégia tradicional. A ciência abriu as portas para um ambiente de facilitação, onde quem tinha dificuldade com tal instrumento não tem mais. Precisamos desses avanços sim. Vidas estão em jogo. Precisamos fazer de tudo para que haja uma solução o mais rápido possível, pois um simples instrumento atual científico muda o rumo do paciente. Só um minutinho só. Estou fazendo a apresentação, mãe. Só um minuto. Agora eu vou falar sobre o futuro, que tem o tema abordado visão geral da profissão. Onde eu estou? Aqui. A maior dificuldade da profissão é o fato de não ser anunciada como serviço profissional final, que, consequentemente, possui um valor e custo como outros. A dependência da profissão com relação ao diagnóstico médico contribui bastante para essa desvalorização. Além disso, o preparo do enfermeiro do futuro deverá se basear em conhecimentos, habilidades, atitudes, sensibilidade ética e integridade moral e autoconhecimento. Pois bem, diante disso tudo, falando do futuro, eu queria deixar uma pergunta, não só para o meu grupo, mas sim para todos, quem quiser responder. O que se espera da enfermagem no futuro? Quem puder falar, só falar. Ninguém? Eu acho que, tendo em vista, né, que eu acho que só 23% dos profissionais têm uma graduação, né, eu espero da enfermagem no futuro, né, uns profissionais mais qualificados, né, e também espero que seja algo bem reconhecido, né, a profissão da enfermagem. Muito bem, João. Obrigado. Vou passar agora para o próximo. Pode passar, professor. Conhecimento científico e a enfermagem.
Vivemos numa era científica na qual predomina o conhecimento racional e o conhecimento científico. É para muitos a única espécie de conhecimento aceitável. No entanto, esta a verificar uma mudança de paradigma que conduz a uma mudança profunda no pensamento, percepção e valores que formam uma determinada visão da realidade. O universo passa de uma visão mecanicista para a visão de um todo dinâmico, indivisível, no qual as partes são essencialmente interrelacionadas. Este paradigma tem influenciado a enfermagem e o cuidar tem sido discutido nas suas múltiplas dimensões. As enfermeiras veem as pessoas como seres totais, que possuem família, cultura, têm passado e futuro, crenças e valores que influenciam nas expectativas de saúde e doença. A importância do método científico para a enfermagem também é considerada uma ciência, pois desde os seus primórdios existe a busca constante de conhecimento, visando a promoção da saúde. Assim como no método científico, existem processos e etapas para alcançar um objetivo, buscando conhecimento e bases para fundamentar o projeto de pesquisa. O conhecimento é fundamental para nortear as ações do enfermeiro, seja na realização de um procedimento ou na tomada de decisões. Uma profissão humanitária. A enfermagem é uma ciência humana, não podendo estar limitada à utilização de conhecimento relativo às ciências naturais. A enfermagem lida com seres humanos que apresentam comportamentos peculiares, construídos a partir de valores, princípios, padrões culturais e experiências que não podem ser objetivados e tampouco considerados como elementos separados. Professor, pode passar para o próximo, porque eu estou um pouquinho nervosa, que eu já até terminei. A enfermagem enquanto ciência. Por primeiro, eu gostaria de trazer um conceito de enfermagem que eu vi, né, que diz que o enfermeiro é aquele que cuida, né, e quando, na verdade, não é somente isso, né? A enfermagem é uma ciência que engloba os conhecimentos teóricos e também os aspectos humanos envolvidos na situação, uma vez que o conhecimento científico é a base da prática de cuidado, mas não é possível ignorar particularidades de cada sujeito, que faz com que haja sempre uma adequação dos princípios científicos à realidade vivida. Ser enfermeiro, nos dias atuais, né, tem sido algo muito importante, né? E quando falamos de ciência dentro da enfermagem, falamos de tudo, porque a enfermagem não é somente, né, aquele que cuida do enfermo. Para cuidarmos dos enfermos, precisamos conhecer, né, por primeiro, aquilo que estamos cuidando. Seja uma ferida, seja uma doença, seja uma gripe, seja um vírus, né? E vivemos em uma época que todo conhecimento que nós trazemos, né, precisa de uma comprovação científica, né? E isso é muito importante para todo ramo da enfermagem, todo o ramo da saúde, né? E quando falamos sobre, né, a ciência dentro da enfermagem, né, os aspectos científicos, né, lembramos também, né, da nossa grande, assim dizendo, fundadora, Florence Nightingale, se eu não me engano, em meados do século XIX, deu início na enfermagem enquanto profissão, né? E ela mostrou para os enfermeiros, né, para as enfermeiras, que ser enfermeiro não é somente cuidar de uma ferida, ser enfermeiro não é somente se inclinar para ajudar o outro, né? Que ser enfermeiro é muito mais, né? Que ser enfermeiro, a pessoa necessita conhecer outras ciências, né? Um exemplo claro, né? Anatomia, biologia, microbiologia, enfim. Né? E a enfermagem por si só já é uma ciência própria, né? Todos os conteúdos, né, que começaram a surgir com pesquisas e publicações, né, foi apenas após Florence Nightingale, né, que começaram a surgir, né, esse empenho de verem a enfermagem não somente como um ato do cuidar, mas como uma ciência, né, e uma ciência muito importante, né, em tempos atuais. Na época de Florence, o cuidado era algo fundamentado apenas, né, nos modelos biomédicos ou curativos ou algo parecido, né, que sejam bem
que tenha comunhão com isso, né? Já, na verdade, nós, desse tempo para cá, né, do século XIX para cá, vimos que tudo isso mudou, né? Que a enfermagem não é somente aquele profissional que cuida de uma ferida, mas é aquele pesquisador, é aquele professor, né? É aquele profissional que se especializa em alguma coisa, né? E eu encerro por aqui para dar voz a outro membro do grupo. O avanço da tecnologia na enfermagem. Antigamente, a assistência de enfermagem era exatamente prestada à beira-leito. A implantação de novas tecnologias acarreta inúmeros avanços e benefícios na área da saúde. Vou dar 3 exemplos dessas tecnologias: prontuários eletrônicos, emissão de laudo à distância e tecnologia biomédica. Os prontuários eletrônicos têm sido cada vez mais utilizados em clínicas, hospitais e consultórios, apresentando diversas vantagens em relação ao modelo tradicional. Essa ferramenta vem se mostrando muito eficiente e segura em armazenar e acessar o histórico médico do paciente, além de apresentar benefícios como agilidade, atendimento mais humanizado e condutas mais precisas. Por meio desse sistema, o médico terá acesso a todo o histórico do paciente, como consultas anteriores, tratamentos atuais e passados, resultados de exames, alergias, medicamentos em uso, consultas com outros especialistas e outros. Tá? Agora, sobre emitir laudo à distância. Um dos pilares da telemedicina são os laudos online. O serviço é feito por uma empresa terceirizada que vai oferecer um corpo de médicos altamente capacitados, aptos a realizar o estudo apropriado e especializado de algum tipo de exame ou parecer de uma situação específica. Após a análise criteriosa, a equipe clínica disponibiliza um laudo sobre o caso verificado, mesmo estando a quilômetro de distância. A tecnologia é uma das principais aliadas da área da saúde, quando o requisito é otimização da rotina e desburocratização dos procedimentos. Os principais benefícios da possibilidade de emitir um laudo à distância são atendimento agilizado e personalizado, redução de custo, aumento de produtividade, dentre outros. E agora eu vou falar sobre a tecnologia biomédica. São classificadas como tecnologia biomédica todos os equipamentos e materiais utilizados por toda a equipe de saúde no atendimento do paciente. Esses recursos auxiliam a prática profissional do setor no diagnóstico, na monitoração, assim como na assistência durante o tratamento dos pacientes. Passo para o próximo. Sistematização da assistência de enfermagem. Trata-se de um método científico. O objetivo final é melhorar a saúde, atribuindo o sucesso de todos os profissionais envolvidos nessa assistência. 5 etapas do processo de enfermagem dentro da SAI. Coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. Primeiro passo é buscar informações que irão definir os cuidados da equipe de enfermagem. O processo pode ser otimizado com a utilização de prontuário eletrônico do paciente, que podem ser acessados por toda a instituição, inclusive de forma remota. Diagnóstico de enfermagem. É o processo de interpretação e agrupamento de dados. Representam as ações e intervenções para alcançar os resultados esperados,
Tudo que for definido deve ser registrado e atualizado sempre que necessário. Planejamento de enfermagem. Ao método pessoal e instrumento, a ideia é que possam atuar para controlar ou resolver os problemas. São informações que devem ser registradas no prontuário do paciente, incluindo as prescrições checadas. Implementação. Ajuda na coleta de dados, aferir os dados vitais do paciente, checar prescrições e medicações. Essas e outras atividades são feitas via celulares e tablets. Avaliação de enfermagem. No prontuário eletrônico do paciente, os dados deverão ser registrados e a evolução do paciente, as ações ou intervenções de enfermagem. Passo para o próximo. Transformações necessárias para o avanço de enfermagem e consciência do cuidado. Para fortalecer a enfermagem e consciência, temos 3 abordagens. O materialismo histórico dialético, sobre o processo de trabalho em saúde e enfermagem, que é uma concepção filosófica e método científico que defende que o ambiente modela animais irracionais e racionais. Sua sociedade e cultura, no qual está em uma relação dialética com o psicológico e o social. A segunda é a sociologia das profissões em suas perspectivas críticas, que diz respeito ao processo de formação e desenvolvimento desta forma de organização da divisão social do trabalho. Contudo, há a terceira, que se encontra a filosofia da ciência, que é o campo de estudos filosóficos focados na compreensão, no questionamento e no aprimoramento dos processos e métodos, buscando sempre garantir fundamentos. Com isso, fortalecer a enfermagem é necessário produzir conhecimento que fundamentam as ações do cuidado, assim como as lutas políticas em defesa da profissão, do direito universal à saúde e os cuidados seguros e de qualidade. É preciso que profissionais de enfermagem tenham capacidade crítica, que atuem orientas para preceitos éticos, fundamentadas nas representações e no agir democrático, que utilizem os recursos orçamentários de forma responsável, superar a fragmentação na representação profissional, tendo horizonte a unidade de ação, sem deixar de enfrentar as divergências e os problemas vivenciados. Atuar buscando acumular forças para conquistas profissionais e da população. Passo para o próximo. A mudança é a ciência. Podemos concluir que, quando se trata de aspectos científicos da enfermagem, temos um grande leque de muita informação, nos levando até a confusão. O conhecimento é o impulsionador para que qualquer profissional tenha condições adequadas para oferecer um serviço de qualidade. A enfermagem viverá em constantes mudanças e quem explica tais mudanças é a ciência. E encerrou o trabalho, professor. Bom, meus parabéns ao grupo, Uma salva de palmas para vocês, muito bom. Gostei como vocês fizeram a estrutura, acho que vocês fizeram início, meio e fim, muito bem feito, passando pelos trabalhos que vocês buscaram, na revisão. E aí vamos às perguntas. Bom, alguém gostaria de fazer perguntas? Aspectos científicos é um tema importantíssimo para a enfermagem, porque basicamente é como ela faz parte da luta que a gente quer que a enfermagem seja vista de uma forma diferente, e o aspecto científico ele é essencial para que isso aconteça. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Turma. Vou ter esse silêncio como uma forma de parabenizagem, porque ficou tão bem explicado que ninguém vai perguntar nada. Bom, professor, eu quero falar. Gente, eu vou fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Inicialmente, eu não sei qual era o nome dele, porque eu não prestei atenção quem estava falando, mas perguntou como é que a gente imaginava que a enfermagem estaria no futuro. E eu queria saber qual é a opinião dele, para ele, como a enfermagem vai estar daqui no futuro. O Jonathan, responda a pergunta. Isso.
Jonathan, tá aí, Jonathan? Professor, ele estava com problema na conexão. Porque ele caiu aqui e voltou. Então, quem pode responder? Então responda, João, por favor, pelo Jonathan. Qual foi a pergunta, Letícia? Você está querendo saber a opinião? De como seria a enfermagem no futuro, na sua opinião? Então, né, quando o Jonathan fez essa pergunta, quando ninguém respondeu, eu mesmo respondi. Né? Na minha opinião, né, eu acho que a enfermagem no futuro será uma enfermagem mais qualificada. E quando eu falo de enfermagem qualificada, eu não falo daquele enfermeiro que sabe apenas fazer um curativo, mas o enfermeiro que tem um conhecimento científico tão grande que saiba responder perguntas complicadas, ou até mesmo aquele enfermeiro que, quando chega um diagnóstico médico na mão dele, ele contestar e querer falar sobre o diagnóstico com o médico. Né? Como eu disse na hora que o Jonathan perguntou também, né? Eu vi uma pesquisa que falava que somente 23% da população no Brasil, né, que tinha uma graduação em enfermagem, né? E junto disso, eu espero muito que, na minha opinião, a partir, né, de toda essa pandemia que estamos vivenciando, que estamos vendo que quão importante está sendo o papel do enfermeiro e dos outros profissionais de saúde, que os enfermeiros busquem se especializar, busquem, né, ler pesquisas, busquem ser pesquisadores para que a nossa enfermagem possa estar avançando como ciência. Perfeito, muito bom, João. Acho que todos os aspectos são importantes. E aí eu ressalto aí, quando você diz a questão do diagnóstico, de fato, é preciso ver o diagnóstico médico, não para a gente poder dar o diagnóstico médico, porque isso cabe ao médico, mas sim olhar esse diagnóstico médico e pensar imediatamente em todas as possibilidades dentro desse diagnóstico que existe como profissão de enfermagem. Você quer pontuar mais alguma coisa, Letícia? Não, professor, era só isso mesmo. Obrigada. Luene, você queria falar? Pode falar. Eu não, professor. Não era você, não? Kate, professor. Era Kate, desculpa. Então, Kate, pode falar, por gentileza. Não, eu quero parabenizar o grupo 5 aí, entendeu? Tá todo mundo nervoso com a apresentação, a primeira apresentação do povo, mas eu quero parabenizar que ficou muito bom o trabalho deles, tá? Boa sorte aí para todos os outros grupos que virão. Obrigado, Kate. Obrigada, Kate. Aproveitando, então, eu também gostaria de parabenizar. Gostei muito da apresentação, gostei muito dos slides, muito explicativos, gostei muito. Parabéns. Bom, gente, legal. E aí, quando vocês visualizaram a questão dos aspectos científicos, eu tenho uma pergunta, então, para que vocês respondam de uma maneira bem simples, a mais objetiva que vocês conseguirem. Aí é para o grupo todo, tá? Quem se sentir à vontade para responder. Se ninguém se sentir à vontade, eu escolho um. O que vocês entendem, então, por ciência? O que é a ciência? O grupo falou de aspectos científicos. O que é ciência? Eu queria ficar quieto. Vai falar, João? Não, pode falar. Eu ia ficar quieto se ninguém respondesse, eu ia falar, mas pode falar. Então, professor, eu entendo a ciência como as pessoas acham que a ciência é só a parte tecnológica e tal, mas a ciência é muito mais que isso. Ela é o conhecimento, é você ir atrás e estar constantemente em busca desse conhecimento, porque ele é infinito. A cada dia que passa, algo novo acontece e a gente tem que aprender, principalmente na enfermagem, né? Que é uma profissão que tem que estar em constante estudo, que é a ciência da saúde muda o tempo inteiro. Então, para mim, a ciência é isso, é a busca do conhecimento e o conhecimento em si. Beleza. Um conhecimento através de pesquisas, né? Isso, muito bom. E aí eu pergunto, para o grupo ainda, a enfermagem é uma ciência? Picotou, professor. A enfermagem é uma ciência? Sim.
Com certeza. A gente tem que estar a todo momento pesquisando, se informando, se atualizando. Tá. Vamos lá, então, alguns pontos que são importantes. Dentro da pesquisa de vocês falaram muitas coisas importantes que dão essa cientificidade para a enfermagem. E aí, quando o Jonathan pontuou desde o início, né, de Florence, a grande mudança que Florence trouxe, né, para a virada do século aí, do século XIX para o século XX, a entrada nessa enfermagem moderna, é justamente trazer essa cientificidade para a enfermagem. Bom, mas aí a gente começa a se questionar, o que é ciência de fato? A gente sabe que o conceito, de uma forma geral, da ciência é algo que pode ser testado, ele é racionalmente válido, ele pode ser justificado também, e mais do que isso, ele pode ser replicado. Então, a ciência, ele segue um modelo de experimentos, de estudos, que ele pode ser testado, ele pode ser validado, ele pode ser replicado, e ele vai ser obtido como? Através de estudos, observações, experimentações feitas sobre algumas afirmações, algumas teorias. E aí é interessante a gente estar tendo esse momento antes dos aspectos teóricos, porque a ciência ela precisa de teorias para se provar. Então, eu preciso de teorias para que eu possa testá-las e aí, de fato, chegar a conclusões corretas ou então descartar possíveis caminhos. E a enfermagem, ela não é uma ciência ainda, tá bom? A definição atual da enfermagem é que a enfermagem é uma ciência em vias de se fazer. Por quê? Pelo tempo que a enfermagem tem, tá? A gente tem aí, como enfermagem moderna, como enfermagem científica, a gente tem, no Brasil especificamente, a implantação foi em 1923 com a Escola de Enfermagem Ana Nery. Então, a gente não tem nem 100 anos daqui a 3 anos a gente faz 100 anos de enfermagem científica. Então, a gente precisa de mais tempo. Outra, a gente precisa de teorias que sejam melhores testadas, definidas, teóricas mais robustas, de que sejam possam ser replicadas, possam ser testadas em outros lugares, em qualquer lugar. Então, a gente consiga se consolidar. A enfermagem caminha para ser uma ciência, tá? Isso é importante. Mas o enfermeiro, a enfermeira precisa atuar com a ciência. O grupo pontuou algumas ferramentas que utilizam a ciência, o meio científico para execução, como algumas das tecnologias, como foi falado, como também algumas metodologias, como a sistematização da assistência de enfermagem. Então, isso permite que a enfermagem caminhe para, de fato, ser uma ciência. Se a gente for pensar nas ciências tradicionais, eu estou falando lá, quando eu tinha Galileu, eu tinha Newton, eu tinha diversos teóricos aí que pensavam, principalmente, eles vieram muito das observações, né? Se a gente for pensar nos socráticos, né? Nos pensadores socráticos, eles observavam o mundo ali, a natureza, essas movimentações, então, através dessas observações, faziam, então, esses relatos, isso foi dando origem às ciências da natureza, às ciências sociais, até às ciências exatas, até que a gente pudesse chegar, então, nesses conhecimentos que nós temos hoje. A gente basicamente dividiu esse caminho pelas ciências exatas, pelas ciências humanas e as ciências biológicas, tá? E no mundo contemporâneo que a gente vive, né, a enfermagem ela pega um pouco disso. A gente tem um pouco de ciências exatas, a gente tem um pouco de ciências humanas e tem um pouco de ciências biológicas. Mas, então, qual é o grande construto da enfermagem? Qual é o objeto de estudo? Isso tudo está em processo. Se nós acompanharmos a evolução teórica, né, da enfermagem, essa discussão que ela é bem profunda, a gente vai ver que é uma ciência, a definição que se usa é que é uma ciência em vias de se fazer. Alguns artigos até colocam, né, enfermagem é profissão ou é ciência? Sendo que, e aí vem destrinchando, isso são textos interessantíssimos para a gente ler, para saber onde a gente está. O nosso caminhar hoje é para uma ciência em vias de se fazer, com teorias que possam ser replicadas, possam ser testadas, possam ser validadas. E aí a gente conseguir reproduzir isso
dentro da nossa assistência. Beleza? Deu para fazer um paralelo disso, gente? Ou ficou muito fora, muita viagem? Principalmente o grupo aí que pesquisou, como é que foi esse mecanismo de vocês, metodológico de busca, o que vocês forem encontrando? Tá de acordo, não tá? Sim, professor, deu para entender, sim. Eu confesso que para fazer esse trabalho foi um tanto difícil, não no desenvolver do trabalho, não no método de enfim, para desenvolver o trabalho, né? Mas para achar os artigos, né? Eu, na minha opinião, eu achei que tinha poucas opções, né, de artigos falando de enfermagem como ciência, né, de aspectos científicos, né, porque eu acho que são coisas tão voltadas ali para a prática, tão voltadas para a mão de obra, né, e talvez até mesmo, né, o próprio profissional enfermeiro deixa um pouco de lado isso, porque se fica tão sobrecarregado da forma de trabalho, né, do local ali, da instituição a qual ele serve, que deixa um pouco as pesquisas de lado. Eu, João Pedro, achei um tanto difícil na busca dos artigos. Que tem artigos sim, mas tem artigos que começam a falar sobre algo voltado para a ciência, só que no meio do artigo já são coisas totalmente relacionadas a outra coisa, né? São artigos muito, muito bons, só que o que o nosso grupo quis trazer hoje foi a objetividade, né, do aspecto científico na enfermagem. Então, não dava para a gente pegar um artigo que desse mil voltas para falar sobre isso, né, que eu acredito que no nosso nível, né, a qual estamos nesse primeiro período, seria até um pouco difícil para nós que apresentamos e para os que ouviram e participaram da apresentação. Né? Mas eu acho que isso é muito do enfermeiro, que o enfermeiro não ocupou o seu devido lugar. Eu consigo olhar, ter uma visão dessa ainda, que falta ainda, né, o profissional, claro, né, se impor, e o reconhecimento também da área da saúde, visando a parte científica da enfermagem. Perfeito. E aí, nosso objetivo com esse tema hoje é justamente a gente entender por que é importante a enfermagem se colocar como ciência, tá? Porque o que a gente faz, a gente executa, não é algo mecânico. O que a gente faz não tem fórmula de bolo. A gente precisa estudar, desenvolver teorias, formas de cuidado para que desempenhe isso da melhor forma possível, tá? É diferente, por exemplo, existem profissões. Por exemplo, o designer. O design, ele é uma profissão. Não existe ali uma metodologia científica, não, porque ele é voltado para a execução de uma tarefa. Se nós reduzirmos a enfermagem, na verdade, a só a execução de uma tarefa, a gente deixa passar muita coisa, tá? E não é diminuindo que seja pior ser profissão ou não. É porque se você opta pelo caminho da profissão, você deixa ali de investigar, de buscar ali soluções, testar teorias, possibilidades que vão proporcionar o melhor cuidado para esse paciente. Então, é uma busca nossa, enquanto profissional, de nos ver como profissionais, sim, mas que estamos executando uma ciência ali. Passando um pouco disso. A gente fala muito da enfermagem, às vezes, como em arte, né? Arte do cuidado. Mas o que é essa arte? A enfermagem, em várias definições, ela vem como ciência e arte. O que isso significa? Significa o seguinte, não é aquela arte de pintar tela, não é a arte de fazer caridade. A arte que se refere a essas definições é a essência da palavra, que é colocar em prática. Então, por que a enfermagem é ciência e arte? Porque é colocar o conhecimento científico em prática. A arte que, quando as teóricas se referem, quando as definições de enfermagem se referem, é a ciência mais arte, mas não é essa arte no sentido romântico da coisa, mas sim no sentido de conseguir colocar aquilo que é ciência, aquilo que é testado, validado,
de uma forma prática, em um cuidado, em um curativo, em uma assistência, em uma discussão de caso clínico, em uma reavaliação de um paciente, reavaliação de cuidados. A arte é essa, é transformar toda essa teoria em um cuidado prático. Então, é uma das definições. E aí, a partir daí, a ciência vai se colocar. Porque eu vou saber, qual que é o melhor jeito de administrar tal medicamento? Tá? Com essas características, com essa pele, com esse paciente. Qual é a melhor forma de fazer um curativo X ou Y? Qual o melhor jeito de confortar uma pessoa que está ali 24 horas no leito e acabou de perder um filho que estava internado? Qual a melhor forma? Então, a ciência, ela vai buscar isso, vai buscar essas informações, esses estudos, para a gente achar essas melhores formas, esses melhores jeitos, tá? De ajudar alguém, de fazer um cuidado, de proporcionar, de dar uma notícia. Essa é a ciência. E a arte está em colocar, em chegar ali e aplicar isso de uma forma que seja muito prática, tá? E aí, como é que a gente chega nisso? Através do próximo tema que a gente tem, que é justamente os aspectos teóricos. As teóricas da enfermagem, elas desenvolveram linhas de pensamento que vão explicar o melhor caminho para chegar nesse cuidado. Vocês têm aí a disciplina, né, de teorias, vocês já devem ter visto algumas das teorias, mas essa é a correlação, para não ficar muito distante, porque senão parece que aquelas senhorinhas lá que são teóricas, pensadoras, elas não tinham mais o que fazer e ficavam pensando ali sem muito propósito. Não é isso, tá? A teoria, ele é o alicerce daquilo que a gente vai praticar. Se eu digo que a teoria, que o cuidado, ele é melhor praticado a partir do entendimento de proporcionar o autocuidado, tudo que eu fizer enquanto prática, eu vou visar que aquele paciente consiga realizar o autocuidado. Agora, se eu entendo que é cuidar das necessidades básicas humanas, tudo que eu for fazer vai ser para proporcionar a necessidade básica daquele paciente, proporcionando os cuidados em torno daquilo ali. Então, a teoria de enfermagem, ela vai nortear a nossa prática. E por isso que é importante a gente entender o que é ciência, a enfermagem enquanto profissão científica. Por isso que é importante que vocês trouxerem o trabalho que vocês fizeram, para a gente conseguir chegar na execução de uma enfermagem mais profissional, uma enfermagem que se importa, uma enfermagem que lê, e não aquela que reproduz aquilo que lhe pedem, aquela que reproduz uma determinada prática sem pensar muito naquilo que está fazendo. Certo? Dúvidas, pessoal? Certo, sim. Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Não. Quer contribuir? Não? Sim? Não, pessoal. Bom, meus caros, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, antes que terminemos, então, coloquem o nome... Aqueles que não colocaram a presença, coloquem o nome completo, tá? E o presente no final, certo? Não deixem de registrar a presença. Semana que vem estaremos... Oi. Deixa eu te fazer só uma pergunta, assim, não em relação a esse trabalho de hoje, não. Em relação àquele livro que você passou, Nota de Florence, eu estou terminando de ler. O que é para fazer com ele? Vou explicar mais da frente, tá? Não vai ser agora. Ele vai fazer parte do nosso trabalho final. Tá? Eu coloquei ele no início para que vocês tenham tempo de ler mesmo. Ah, não. Então tá, então. Vou esperar, então. Muito bom, por sinal. Estou gostando. É bem legal. Bom, gente, então, só para ratificar aqui, tá bom? O nosso acordado, o nosso combinado. Na semana que vem, nós temos aspectos psicológicos. No dia 4. No dia 11, nós temos aspectos históricos. E no dia 18, nós temos 2 apresentações, aspectos éticos e aspectos literários ou teóricos de enfermagem. Tá bom? Só para que fiquem no radar de todo mundo. É isso, meus queridos. Foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite. Gente, professor.
Professor. Oi, estou ouvindo você. Fala. Olá, boa noite. Boa Deixa eu noite. falar uma coisa para o senhor. Eu não consegui postar o vídeo no AVA, portanto, mandei para o seu e-mail, tudo bem? Tudo bem. Tá bem. Tá certo? Não Eu esqueça. postei no AVA, na observação e mandei para o senhor também, porque eu fiquei com medo de ter dado ruim. Tudo Aí eu bem. mandei para os dois. Sem problema. Professor, eu não estou conseguindo enviar para o seu e-mail, não. Por quê? Porque está dando que o arquivo é grande, mas só tem 2 minutos mesmo. Manda só o link. Ele não está postado no YouTube? Não, eu não sei lá fazer isso, professor. Estou aqui me esculhambando aqui desde não sei quando para poder ver como é que faz isso. Tá osso. Tá, manda direto para o meu e-mail, tá? Ou compartilha alguma parte. Tá, show. Vou tentar aqui. Não deixe de enviar, gente. Hoje é o limite, tá? Hoje é o último dia. Tiveram bastante tempo e não esqueçam. É até segunda-feira a resenha, tá, gente? Ok, até segunda, né? Pode deixar. Professor. Já fiz, mas não consegui enviar, hein? Tem que habilitar, que eu também não estou conseguindo. Já está aberto lá no AVA, gente. Eu vou entrar isso aí de novo aqui. Não tava, não, professor. Eu não estava conseguindo. Oi? Desculpa, não vi. Professor, você me escuta? Estou escutando. Você me escuta? Escuto. Tá bom. É que ontem não estava, sabe? Para postar lá no ar. Ontem não estava? Resenha, mas não estava dentro. Pelo menos no meu, não. Mas Tá. tá lá, então? Tá sim, porque tá desde... Uhum. Dá um tempinho sim, Patrícia. Dá um tempinho lá. Porque o professor quer que coloque o link no campo de... Não tem nada a ver com o vídeo, não, Gleison. É a resenha. A resenha do filme. Dia 30, isso. Tá um tempinho já. Não, mas o para mim não abriu. Não achei, não. Não está, gente. É isso que eu tô falando. Pois é. Eu também não tinha achado Querido, postar está aqui, resenha no AVA, não, professor. Está aqui, está lá. Entrem, busquem. Já tem até gente que entregou, minha gente. Eu enviei também, professor. Tá sim. Eu Então já tá enviei. lá. Tá? Tem choro nem vela. Professor, então tá bom. Sextou, né? Sextou, bebê. Até. Boa noite, gente. Ainda tô chegando. Um beijo. Boa noite, professor. Falou, gente. Fica com Deus. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Professor, deixa eu falar uma coisa. Diga. Professor, eu senti falta da nossa música. Mas aí não deu, porque vocês pediram um timezinho aí de descanso, e aí fica muito apertado pra gente poder fazer. Da próxima vez não terá descanso. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.